Olá, bem-vindo a você que nos acompanha nesse canal Bíblia e Apócrifos. Bem-vindo a você que nos acessou pela primeira vez. Com alegria, quero recebê-lo e apresentar-lhes hoje a tradição de São José nos Evangelhos Apócrifos. Tomei como propósito preparar esta aula de número 4, tendo em vista o que nos pediu o Papa Francisco, que o ano de 2021 fosse dedicado a fazer memória de São José, visto que ele foi proclamado há 150 anos atrás como o padroeiro da igreja. Mas antes eu vou te fazer um pedido. Se você gostou, não esqueça, dê um ok, para incrementar o nosso canal. E no final, compartilhe com pessoas do seu ciclo. Assim, possamos deste modo, expandir essa proposta nossa que é oferecer aulas de formação para o nosso povo, para você e para todos aqueles que interessam por compreender a Bíblia e a tradição dos textos que ficaram fora da Bíblia, os Evangelhos Apócrifos. Você sabia que são 180 outros livros que não entraram na Bíblia? Eu, nos meus estudos que tenho feito sobre essa temática, os classifico entre aberrantes, complementares e alternativos. Os aberrantes é aquela tradição dos textos que exageram nas informações sobre Jesus e sobre as pessoas que estiveram junto com ele no início de sua presença, de sua caminhada no meio de nós. Os complementares são aqueles que complementam os textos canônicos, trazendo outras informações que a tradição canônica não considerou. E os alternativos são aqueles textos que apresentam um pensamento diferenciado dos textos canônicos. Na nossa aula de número 3, apresentei o Evangelho de Maria Madalena. Você pode assistir. Assim como na aula de número 2, apresentei o conteúdo destes apócrifos. E na aula de número 1, a introdução ao conteúdo da Bíblia canônica. Acesse essas aulas também. Pois bem, São José é um dos exemplos típicos desses textos complementares ao texto canônico, a sua história. A tradição conservou a memória de São José em 7 apócrifos. O Evangelho do Pseudo Tomé, que é possivelmente do ano 170, o Proto-Evangelho de Tiago, do ano 200, a história de José o Carpinteiro, do século IV. Esse texto é o mais completo com informações sobre São José. O Livro do Descanso, o Evangelho Árabe da Infância de Jesus, o Evangelho do Pseudo Mateus e o Evangelho da Natividade de Maria. Como você está vendo, a maioria desses textos tratam mais de Maria e de Jesus. A história de São José, o Carpinteiro, é que melhor retrata o perfil ou a biografia de Jesus. Bom, eu não vou falar especificamente de cada um deles nessa aula, mas fazer um resumo dessa presença de São José nessa tradição dos Evangelhos Apócrifos. Convido a você de acessar a nossa página, que é www.bibliaeapócrifos, e aí, nesta página, você terá a oportunidade de compreender melhor, um pouquinho mais sobre esses apócrifos, que falam de José, e ter o texto de nossa aula ali completo para uma possível leitura. Então acesse www.bibliaeapócrifos.com.br. Então este é o nosso endereço na internet também. Então vou começar com uma coisa muito interessante. Alguns dados sobre a vida de São José que nos foi transmitida por História de José o Carpinteiro. Depois eu quero contar um pouco do seu casamento, como ele educa Jesus, a sua ida a Belém e ao Egito, e, por fim, falar um pouco de sua morte. Então, quem foi São José? Segundo a tradição da História de José o Carpinteiro, ele era viúvo de um casamento que durou 49 anos. Jesus, neste evangelho, falando para os apóstolos sobre o seu pai José, ele diz que ele se casou pela primeira vez aos 40 anos. E então permaneceu 49 anos casado. Depois de um ano de viuvez, aos 90 anos, ele casou-se com Maria.
e que ele, Jesus, teria nascido no ano terceiro deste casamento. No primeiro casamento, Jesus diz no texto claramente que ele foi pai de 4 filhos, Tiago, José, Simão, Judas, e de 2 mulheres, Lísia e Lídia. Observe que nos canônicos também falam desses irmãos de Jesus. Não citam as mulheres, mas aqui fala com clareza o nome também dessas mulheres, que seriam os irmãos de Jesus da parte de pai. Observe esse detalhe. Por que esse texto apócrifo vai dizer claramente que ele era pai desses 6 filhos? Veremos no final. Ele casou-se então com Maria aos 99 anos e viveu com ela 18 anos. José também disse que Jesus, ao falar de José nesse evangelho, diz também que ele ficou perturbado quando descobriu que sua mãe estava grávida e decidiu até abandoná-la. Mas um anjo apareceu-lhe em sonho e diz que aquela gravidez fora feita pelo Espírito Santo. Outro detalhe importante que o texto fala de São José é que ele era carpinteiro, né? Nasceu em Belém, chegou ao Egito, foi ao Egito, o texto também do canônico de Mateus fala a fuga ao Egito, e morreu aos 111 anos. Jesus, falando de José na história de José o carpinteiro, diz que ele foi considerado por ele o seu pai segundo a carne. Jesus disse assim de forma carinhosa nesse texto, história de José o carpinteiro. Ele diz: meu pai eu chamava, de minha parte eu lhe dei carinho, afeto e obediência. Olha que relação paternal muito interessante de Jesus com José. Bom, agora quero falar de uma outra temática na história de José, o casamento dele com Maria. Os textos apócrifos contam que Maria foi escolhida para ser consagrada e ele foi levada ao templo pelos seus pais Joaquim e Ana quando ela completou 3 anos. Vocês podem ver nessa imagem ela subindo as escadarias. É assim mesmo na tradição dos apócrifos. Joaquim e Ana, quando tiveram Maria, prometeram levá-la para o templo e ser uma consagrada, isto é, ser aí uma nazireia. Diz o texto que Maria vai viver no templo durante 12 anos. E quando ela chega no seu momento de que acontecer com ela a menarca, os sacerdotes ficaram preocupados. Como uma mulher vai ficar aqui no templo, ela poderá tornar impuro o templo com o seu sangue da menstruação. Aí o que ocorre? Observe essa imagem ao lado. São José com um bastão e com um lírio na sua ponta. Ocorreu que os sacerdotes pediram que viessem todos os homens e todos eles deveriam trazer um bastão ou uma vara e que Deus daria um sinal na vara ou no bastão daquele que fosse escolhido por ele para custodiar Maria. Diz o texto que José também levou a sua vara, todos apresentaram, mas da vara de José nasceu no templo, rezaram, e dela saiu uma pomba, e essa pomba pousou sobre a sua cabeça. Isso é interessante, tem ligação também com os históricos, com o batismo de Jesus da pomba, com Maria, então mostra essa ligação dela com a história, e aqui José, então, uma pomba que sobrevoa e pousa sobre ele. Mas por que o bastão aí com uma flor de lírio? Porque em outro evangelho apócrifo, fala que deste bastão saiu, ao invés de uma pomba, brotou uma flor, e o que desceu sobre ele foi o Espírito Santo. Mais tarde, a piedade popular interpretou que essa flor seria um lírio, e esse lírio de São José passou a ser o símbolo da pureza da pureza, e passou a ser usado nos casamentos em forma de buquês de noiva, para dizer agora o tempo de estar em matrimônio, isto é, viver a sexualidade de forma marital. Então, o lírio da pureza, da entrega da moça, mas o lírio também da fertilidade. O que vai acontecer? José aceita levar Maria para sua casa em Nazaré. Chegando em Nazaré, ocorre também aquilo que os canônicos dizem, que um anjo a visita. E como se aconteceu essa visita a Maria? Diz o texto que José fora trabalhar e estivera durante 6 meses fora de casa.
E nesse interim, Maria aparece grávida. No seu retorno, José questiona sua atitude. Maria garante que não tinha perdido a virgindade. José decide repudiá-la ocultamente. Um anjo lhe aparece em sonho, então ele explica que o que aconteceu com Maria foi obra do Espírito Santo. José aceita a situação. No entanto, surge um boato na cidade que eles sim tinham tido relação. Aí, hoje o que eu escrevi em cima, a gravidez e o teste da erva amarga. Recorrendo a números 5, 16 a 31, que fala desse teste da água, ou da prova do Senhor, que conforme a lei era aplicado às mulheres com o objetivo de verificar se ela era culpada ou não. Trata-se de um ritual previsto na lei. O que seria este ritual previsto na lei? A mulher teria que tomar essa erva amarga, com cinza, dar volta no altar. E o sacerdote diria, se a mulher fosse culpada, o que aconteceria? O seu ventre, se ela tivesse traído Maria, o seu sexo murcharia e o ventre dela incharia. José e Maria, depois desse fato, eles são separados e enviados ao deserto. Depois de um certo tempo, eles voltam em estado perfeito de saúde e não são condenados pelos sacerdotes. Passado o tempo, o que vai acontecer? Diz-nos a história que José vai para Belém. Belém era a questão do recenseamento. Então ele teria que levar Maria para registrar-se com ele. Aparece para ele também uma outra questão. Ele teria que apresentar Maria como esposa ou como filho. Conhecido nós e depois refloreado pelos apócrifos, chegando em Belém, Maria dá a luz a um bebê, a Jesus. E aí, o que fala desses textos apócrifos é que José sai à procura de uma parteira. Ora diz uma parteira, ora diz duas parteiras. Uma delas, José diz que Maria não era sua mulher de verdade, porque a concepção dela foi pelo Espírito Santo. Outro detalhe interessante, que nesse nascimento, diz o texto do apócrifo, que quando aconteceu isso, José teve uma visão cósmica. O tempo parou e todas as coisas ficaram imóveis, voltando ao normal, somente quando o menino Jesus nasceu. E aí acontece, como você pode ver na imagem, uma outra cena. Nasce, eles vão a Belém, Herodes, Antipas, faz uma perseguição por causa da visita dos magos, que também estão nos apócrifos. José é avisado em sonho para fugir então do Egito. Mais uma vez um sonho, observe esse detalhe do sonho que é muito interessante, tanto na vida de José como de outros grandes personagens da história. Diz o texto que ele foi ainda de madrugada. No caminho, o menino Jesus opera muitos milagres, deixando José e Maria com temor e espantado com tais acontecimentos. O povo os acolhia, chegando a reconhecer que ele era Deus, que eles eram deuses. E aí tem outros detalhes, no Egito aparecem 15 lugares a presença desta sagrada família no Egito. Diz um texto também que durante a viagem, Maria conta que José foi áspero, foi forte com ela, mandando-a dar o peito ao menino Jesus. E que ela reclama com José também que no deserto eles não tinham nada para comer. Aí José retruca dizendo que não podia fazer nada e que ela tinha se tornado estranho, ele tinha se tornado estranho para os seus parentes após o seu casamento com ela. Ele a culpa por ter perdido a virgindade e afirma ter certeza de que este filho não era dele, mas o reconhece. Ele reconhece, são unânimes em dizer, ele reconhece a ação do Espírito Santo. E José promete que cuidaria do menino e cuidaria de Maria. No Egito, Maria também conta para suas amigas que na fuga ela ouviu a voz de um menino que estava sendo arrebatado. Naquele momento, José intervém e pede para sair do lugar, pois ele tinha visto um menino eterno. E o texto vai dizer que esse menino era Jesus. Novamente, depois de um tempo no Egito, José é avisado em sonho para não regressar para Belém, mas para Nazaré. Mas, no entanto, ele volta para Belém.
onde Jesus continua realizando os seus milagres. E aí entra um detalhe importante que os textos apócrifos são unânimes em dizer. José é o pai que educa o filho. Primeiro, ele ensina o ofício de carpintaria ao menino Jesus. José saía de casa a trabalho, sempre acompanhado do menino Jesus, e quando necessário, realizava milagres com o menino Jesus, esticando as madeiras com suas mãos para o pai. Isso é interessante, veio fazer uma cama, a madeira não dava, o menino Jesus esticava e a madeira chegava num certo lugar. José também, certa feita, José fez um trono, isso é um detalhe interessante. Ele fez uma cadeira, um trono para o rei, e aconteceu que não ficou nos moldes que o rei pedira. Qual foi a ideia genial do menino Jesus? Falou, pai, segura o trono, eu de um lado, o senhor do outro. Eles puxaram e aí o trono voltou, ficou do tamanho que o rei tinha pedido. José ficou com isso contente porque ele não tinha perdido, então não teria sido em vão o seu trabalho. Outro texto diz que José distribuía tarefas para o menino Jesus fazer, como cuidar, como recolher lenhas, ajudá-lo na carpintaria. Agora um outro detalhe, né? Diz que José levou Jesus para a escola, mas é muito interessante, os textos dizem que Jesus teve 3 mestres e nenhum deles suportou ensinar Jesus, porque Jesus sabia muito mais do que os mestres. Um outro detalhe, quando Jesus estava com 5 anos, aconselhado por um amigo, então ocorre esse fato, quando ocorre esse fato de levá-lo para a escola. Então, a sabedoria do menino Jesus era muito maior do que a dos mestres. Interessante, essa imagem no centro mostra Jesus discutindo com os doutores. Nos apócrifos diz que ele discutia então com os seus mestres. E o detalhe importante, no templo, eles reconhecem Jesus como grande, como que saberia muito. Um dos seus professores, o que o menino Jesus fez, o professor desafiou, né, deu-lhe uma reguada na cabeça, e qual foi a resposta do menino Jesus? Cai morto. Aí o menino Jesus matou ou desacordou o seu próprio mestre. Por isso, José, certa vez, diz os textos apócrifos, teve com veemência dar um puxão de orelha no menino Jesus, pois esse menino Jesus não tinha só enfrentado os mestres, mas também a José. E José chega inclusive a pedir a Maria que mantenha o menino Jesus preso em casa, pois ele estava matando as pessoas que o contrariavam, né? Por outro lado, certa feita, José abraçou o menino Jesus, dizendo, feliz de mim, porque Deus me deu este menino. Em uma das semeaduras de trigo, o menino foi com ele. A colheita, por causa da presença do menino Jesus, foi tão grande que eles distribuíram a colheita para os pobres. Interessante essa história do menino Jesus, né? Mas não pense que isso é verdade, isso é exagero. Essas histórias estão ligadas aos aberrantes. Mas é para mostrar que o menino Jesus, o mesmo poder que ele tinha de adulto, ele tinha também de criança. Se você quer conhecer melhor a infância do menino Jesus, nesses apócrifos, que são também 8, né? Eu te aconselho a leitura deste livro aqui, que eu escrevi sobre a infância do menino Jesus. Chama-se A Infância Apócrifa do Menino Jesus, Histórias de Ternura e Travessura. A Infância Apócrifa do Menino Jesus, História de Ternura e Travessura, da editora Vozes. Pois bem, dando continuidade, né? Então, após a estadia do Egito, um anjo de novo aparece a José e pede para voltar para Judá. E na volta são relatadas também várias peripécias desse menino Jesus. Uma vez que ele represando uma água seca, o menino derrubou a sua enxurrada que ele tinha represado, e ele faz com que o menino morra, ou torna o menino seco, filho de um sacerdote Anás. Bom, não vou contar mais coisa não, vai ler lá no livro que você vai ver interessante essas coisas aí. Mas termino com essa frase, contando José que educa o menino, com uma pergunta que José fez a si mesmo, segundo essa tradição. Quem seria capaz de educar esse menino?
Vamos dar agora um próximo passo? Então vou falar agora, caminhando para o nosso finalmente, falando da morte de José. Volto então àquele texto primeiro, que é a história de José o carpinteiro. Diz Jesus que quando José perdeu a vontade de comer, de beber e demonstrou falta de habilidade no seu ofício, ele percebeu que era chegado o momento de sua morte, que ele estava doente e após ter vivido com saúde durante toda a sua vida. Jesus diz que José, no leito de morte, pediu perdão a Jesus pelos erros que ele teria cometido com ele. Pediu perdão por aquele puxão de orelha e reconhece que ele é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus e Filho do homem. Jesus conta também que ele estava na cabeceira de José e sua mãe aos pés. E que José morre pedindo para não ser abandonado diante dos fantasmas da morte. E o que Jesus faz neste momento? Ele reza e implora a Deus misericórdia para com seu pai José, que morre então sereno. Jesus o beija, fecha os seus olhos e cerra a sua boca. Na hora do sepultamento de José, diz o texto assim, interessante, que Jesus termina dizendo que ele chora largamente. Ele chorou a morte do seu pai. E Jesus, no final desse texto, faz um pedido aos apóstolos, que quando ele saísse com a missão de pregar, de evangelizar, que ele também não esquecesse de pregar a respeito do seu querido pai São José. Pois bem, caríssimos e caríssimas, partamos agora para as nossas conclusões. Então eu quero tirar aqui algumas conclusões com vocês. Vou começar falando qual era o objetivo desses textos. Seria uma resposta ao grupo de cristãos que não acreditavam na virgindade de Maria. Esses textos apócrifos tentam demonstrar isso. É verdade, é bem verdade que os apócrifos não complementares, mas gnósticos, eles dizem outra coisa, até que Maria e José teriam se casado, sim, de forma normal, e tinham vida de casal normal. Você vai encontrar no Evangelho Apócrifo de Filipe. Qual é a imagem de José desses textos? Ele é de um trabalhador, de um dedicador, de um bom pai que educa os seus filhos. E esses textos são relatos historiográficos, e não podem ser classificados com histórico, Não estou falando aqui de uma história como estão nos canônicos, são um imaginário. Por isso esses textos, eles nos ajudam a construir um imaginário em torno da figura de São José e que chegou para nós, e construiu na piedade popular essa grande devoção a José. Outro detalhe importante, que o protagonismo é de Maria e Jesus. José é apenas um coadjuvante. E o grande mérito desses textos apócrifos foi o de dar a José um esposo, a Maria um marido e ao menino Jesus um pai. Isso parece interessante, não? Então, eles conseguiram isso e deixou impregnado no nosso imaginário toda essa fé a São José. Por fim, última coisa, falar de São José é falar de Deus, porque José revela esta paternidade divina. É a presença de Deus Pai no meio de nós, por isso é falar de Deus, é falar da Trindade. Então São José é na Trindade o Deus Pai terreno, Maria o Deus Espírito Santo e Jesus o Deus Filho. Vou repetir. José é Deus Pai terreno, Maria Deus Espírito Santo e Jesus o Deus Filho. Olha, interessante, e eles conviveram juntos aí, revelando essa trindade. Mas você quer saber um pouquinho mais sobre essa paternidade de São José? Não deixe então de acessar no nosso canal, na playlist, uma reflexão que fiz no grupo de São Jerônimo, mostrando a paternidade de Deus na figura de São José. Acesse no nosso canal, na playlist. Terminamos a nossa aula de hoje. Gostou? Então, dê um ok. Compartilhe. E até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Um abraço a todos.